Olá, vamos falar sobre a análise ABC para gestão de estoques hoje. A análise ABC é uma ferramenta muito utilizada por empresas no geral, indústrias, para poder fazer uma classificação dos meus itens ali quanto ao um valor geralmente, para eu poder entender quais itens ali eu preciso ter um cuidado um pouco maior. A primeira premissa, né, da minha análise ABC é que nem todos os itens são igualmente importantes dentro de uma indústria. A gente sabe que indústrias, geralmente eu preciso manter em estoque centenas, às vezes até milhares de itens, e isso é algo que é um pouco difícil, né, de fazer na prática. Então eu tenho que gerir muitos itens, eu tenho que comprar muitos itens, e a gente sabe que alguns itens intuitivamente, né? Eu sei que alguns itens eu preciso ter um cuidado, um carinho especial maior do que outros. E a análise ABC vai ajudar a gente a fazer isso. Então, a primeira pergunta que a gente faz é realmente, eu preciso gerenciar todos os itens da mesma maneira? O que essa pergunta quer dizer? Ou seja, todos os itens têm a mesma importância? Vamos pensar o seguinte, eu sou uma indústria e a minha principal matéria-prima são tubos de aço. Esses tubos de aço são importados, eles têm um lead time alto, eles têm um valor agregado muito alto, eles representam, sei lá, 50% do meu custo de matéria-prima. Ou seja, é algo que eu tenho que ter muito cuidado. Principalmente porque se, né, eu der bobeira, eu vou ficar sem produzir, provavelmente, eu vou ficar sem vender, né, eu vou ficar sem faturar, e eu não consigo simplesmente ir ali na esquina e comprar essa matéria-prima. É uma matéria-prima, igual a gente falou, que tem um lead time grande, às vezes meses e tudo. Então, é aquela matéria-prima onde eu vou precisar ter um cuidado especial, eu vou precisar aplicar muitas vezes algumas técnicas mais avançadas de controle de estoque. Por exemplo, eu vou prever a demanda desse item, às vezes com alguma ferramenta estatística, com inteligência artificial, eu vou fazer estoque de segurança, eu vou setar ponto de reposição, enfim, eu vou ter um cuidado especial, vou aplicar algumas técnicas ali para garantir que esse item nunca falte. Agora vamos pensar, por exemplo, em caneta para o escritório ali, para o pessoal do escritório. Eu preciso comprar também caneta. Não quer dizer que eu não precise ter cuidado com esse item. Mas eu preciso realmente aplicar, por exemplo, uma previsão de demanda para saber quantas canetas que eu vou gastar no mês que vem? Não. Eu posso simplesmente ir ali na esquina, comprar caneta a hora que eu quiser. Se faltar, eu posso, enfim, pegar emprestado, eu posso fazer. Eu não preciso ter um cuidado especial com essa caneta, até porque ela não tem um valor agregado alto, né? Tipo, eu não preciso cuidar, por exemplo, do meu fluxo de caixa para poder comprar caneta. Já com aço lá, pode ser que eu tenha um cuidado especial com o meu fluxo de caixa ali e tudo. Então, esse exemplo é só para mostrar que realmente nem todos os itens, nem todos os meus SKUs, ou seja, nem todos os itens que eu preciso comprar, eles têm a mesma importância, eu preciso dar a mesma importância para eles. Disso surge a minha análise ABC. A análise ABC nada mais é que uma classificação em importância. Então, eu vou classificar os meus itens de acordo com a importância deles para realmente entender se eu vou precisar ter um cuidado especial, se eu vou precisar aplicar alguma técnica a mais, se eu vou precisar, enfim, reservar dinheiro para fazer aquela compra, se eu precisar ter um estoque alto, enfim. A análise ABC é como se fosse o meu primeiro passo ali para realmente entender como que está dividido os meus SKUs, o meu estoque ali, como que eu preciso lidar com isso no meu dia a dia das minhas compras ali. Então, basicamente, a análise ABC ela vai classificar os meus itens em três grupos, né? A, B e C. E o A mais importante, o B o de importância média, o C de importância menor. Não quer dizer que ele não tem importância, mas ele vai ter uma importância menor. A análise ABC ela tem uma semelhança assim, né, com aquela curva, com a curva de Pareto que a gente fala, aquela lei de Pareto, né, que basicamente atesta que 20% dos fatores são responsáveis por 80% dos meus resultados. A análise ABC é um pouco parecida com isso. Geralmente a gente usa, por exemplo, 70, 20, 10 ou 80, 15, 5, enfim. Depende muito das características da minha empresa, das características
dos meus itens ali, mas é algo em torno, algo que surge assim, onde eu vou classificar, por exemplo, que 70% os itens que representarem os maiores 70% do valor acumulado do meu estoque ali, eles são os meus itens de grupo A, ou seja, são os meus itens mais importantes. E aí os próximos 20 são os meus itens de grupo C. E aí os restantes 10 são os de grupo C. Seja 80, 15 e 5, dá na mesma, é só realmente os pontos ali onde que eu vou setar para poder fazer essa classificação. Mas basicamente eu vou então analisar. Geralmente a gente faz isso em termos de valor. Eu posso fazer em termos de quantidade também, mas é menos usual, porque às vezes eu tenho um item que gasto milhares, mas ele tem um valor irrisório ali, por exemplo, ele custa décimos de centavo. Então, talvez eu não precise ter uma importância tão, né, um cuidado tão grande com ele, quanto com um item que gasta algumas dezenas, algumas centenas, mas que tem um valor agregado muito alto. Então, é muito mais usual a gente fazer essa classificação em termos de valor do que em termos de quantidade. Então, basicamente, eu vou plotar os meus itens em dois eixos. Um eixo vai acumular o valor da demanda naquele período ali que eu estou analisando, e o outro eixo vai simplesmente ir plotando ali a quantidade dos meus itens. Então, se a gente olhar um pouco para essa curva aqui, o que a gente tem, por exemplo, no A? Eu tenho uma inclinação muito grande no começo da curva, e depois essa inclinação vai diminuindo, diminuindo, até ficar bem quase reta ali, né? Quase plana ali. Então, por exemplo, eu tenho os meus itens de classe A, né? E esses itens eles não representam tanto da minha quantidade total, por exemplo, mas eles representam um valor muito alto aqui. Então, seja 70% aqui, ou seja 80%, mas eles estão representando a maior parte do valor agregado da minha demanda ali, mas não são tantos itens assim. O B já são os itens médios, então eles vão representar os próximos 20, os próximos 15 ali, e tem mais uma quantidade um pouco relevante ali também, não tão grande. E o C são aqueles itens ali que tem geralmente um monte daqueles itens ali, mas que eles têm um valor agregado muito baixo ali em relação à demanda, e aí vai acumulando aquela quantidade imensa de itens ali para formar um total acumulado ali de valor muito baixo. Então, a cara da minha curva ABC geralmente tem essa cara aqui. Não quer dizer que todas as empresas vão ser assim, mas geralmente eu tenho principalmente em empresas com muitos itens, né, onde eu tenho sei lá, milhares de itens ali, é bem típico a gente ver uma curva ABC com essa cara aqui. A partir dessa análise ABC, a gente consegue fazer as próximas perguntas, né? A análise ABC ela não é uma ferramenta que vai te dizer quantos itens você deve comprar, quais itens você deve comprar, quando, né, você deve comprar, mas ela simplesmente vai te dar um norte ali para classificar aqueles itens em termos de importância. E aí eu posso fazer, tipo, entender depois qual o custo de manter aquele item em estoque, qual o custo de faltar aquele item, qual a disponibilidade, né? A gente comentou lá o caso da caneta ali, que eu posso comprar em qualquer lugar, já o aço não. Enfim, tudo isso eu preciso analisar para poder dar os próximos passos. Mas a análise ABC ela vai ser o primeiro passo nessa minha gestão de estoques eficiente aí. Vamos então fazer uma análise ABC aqui. Eu preparei alguns dados aqui no Excel. Esses dados são fictícios, mas a gente vai ver que eles se assemelham muito a uma curva ABC mesmo. Então, basicamente, o que a gente precisa? Eu preciso simplesmente do valor total por item em algum período, né? Se a gente está classificando por valor aqui. Aqui a gente tem até a quantidade, mas a gente não vai usar essa quantidade aqui nesse caso. Então, eu peguei os dados dos itens de uma empresa fictícia em um determinado período, em um mês aqui, e plotei aqui, né, levantei aqui os meus valores de cada item aqui. Então, o valor que foi demandado de cada item naquele período ali.
a partir disso a gente pode começar a construir a nossa curva. Então, o primeiro passo que eu fiz aqui foi somar todos esses valores aqui. Então, eu tenho 311 mil aqui. A gente já percebe que tem um item aqui que sozinho foi 72 mil, já tem vários itens aqui com bem pouco, né? É bem comum a gente ver isso em empresas reais. Então, a gente já percebe aqui que realmente nem todos os itens, né, têm a mesma importância. Então, vamos começar a entender isso. O primeiro passo é a gente entender a participação percentual realmente desses itens ali em relação ao total. Então, eu vou dividir essa coluna aqui, ou seja, o valor total de cada item, sobre o total de tudo aqui. Vamos pegar isso aqui. É só a gente travar esse último valor aqui. E aí, agora sim, eu posso calcular isso aqui. Beleza. Então, ó, um item sozinho tem 23%, o próximo item, 20%. E os itens lá de baixo não representam, tem uns que não representam nem 0,1, né? Tem vários itens aqui representando menos de 1%. Eu já ordenei aqui, né, interessante, né, para fazer essa classificação, ordenar já por valor. Aqui já estava ordenado, mas eu posso fazer isso no Excel de maneira bem simples ali. E agora a gente vai somar basicamente essas porcentagens aqui. Então eu vou somar tudo isso aqui com o valor anterior. Esse primeiro ele não vai somar nada, e a partir do segundo aqui a gente soma com o de trás. Eu vou extrapolar isso aqui para a gente entender aqui. Então, beleza, somei. Então, ó, 23,1% mais 20,8% dá 43%, com mais 16,6% dá 60%. Então, aqui eu estou acumulando, na verdade, essas porcentagens aqui. E aí, com isso, eu consigo já classificar. Então, se eu usar, por exemplo, a classificação 70, 20, 10, o que a gente vai fazer? Vou aplicar uma fórmula aqui. Se isso aqui for menor que 70%, ele é... Opa! Tem errado aqui. Ele é A. Se não, aí a gente vai fazer outro se o mesmo valor for menor que 90%, ele é... toda hora eu estou apertando errado aqui. É B. E se não, ele é C. Deixa aqui e fechou. Beleza. Agora eu extrapolando aqui, ele já calcula para mim. Então, ó, como eu usei 70, 20 e 10, os itens que acumulados têm um valor de até 70%, eles vão ficar na classificação A. Então, esses 3 primeiros itens aqui, eles são da minha classificação A. Depois, né, até 90, B, e o restante C. Então, a gente pode ver que tem muitos itens C, eu tenho alguns itens B e pouquíssimos itens A. Aqui a gente tem, deixa eu ver aqui, a gente tem 45 itens. E 3 itens só são classificação A. Então, isso vai bastante de acordo com o que a gente, né, falou antes, de que alguns poucos itens meio que dominam a minha classificação, e esses itens aqui são aqueles que eu preciso dar maior importância. Posso até fazer uma formatação condicional aqui, ó, por exemplo... Se for A, vamos deixar verde. Deixa eu já colocar para todos aqui de uma vez. Se for B, vamos colocar amarelo. Deixa eu colocar o A de novo, porque eu não joguei para todos. A, verde. E se for C, é vermelho. Então aqui, ó, eu consegui fazer no Excel aqui de maneira fácil a minha classificação ABC.
Mas toda hora ter que ficar levantando esses dados e fazendo isso é um pouco trabalhoso, realmente. Então, por que a gente não faz isso dentro de um sistema próprio para isso? A gente pode fazer isso dentro do Censo. O Censo tem uma maneira bem fácil de fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em relatórios, itens vendidos. Eu vou selecionar, por exemplo, eu quero ver só a venda. Então, eu vou selecionar a venda. Eu posso estar selecionando compra também, enfim, para analisar os meus itens comprados, mas nesse caso aqui eu vou analisar só a venda. Vou colocar só os faturados esse mês. E vou marcar essa opção aqui, exibir curva ABC de produtos. Só isso que eu preciso fazer e ele já gerou para mim a minha curva ABC aqui. Ó. Então ele me dá dois gráficos, um gráfico de barras aqui para eu entender o valor de cada item. Né? São os mesmos dados que eu usei lá no Excel, tá? Eu só exportei lá e usei lá. E aqui ele já plotou para mim a curva. Ó. A curva aqui, ó, ela realmente tem um pouco daquele formato que a gente viu lá no slide. Então, alguns itens, eles têm aqui a curvatura é maior, né? A minha inclinação aqui, depois essa inclinação vai diminuindo até chegar no 100%. Então, eu tenho os meus 3 itens A ali, depois B, aqui a gente está usando 70, 20, 10 mesmo, e é simplesmente eu apertar aquela opção ali de curva ABC que ele já vai me gerar isso, bem mais fácil do que ficar fazendo a análise no Excel. Se a curva ABC é uma análise de importância, eu posso também acrescentar alguns outros fatores, classificar de outras maneiras também. Eu posso incrementar essa minha análise ABC para ter uma dimensão a mais, por exemplo. Então a gente pode gerar, por exemplo, uma curva ABC XYZ, que é o que a gente chama. Então, por exemplo, eu posso, além da dimensão do valor, acrescentar uma dimensão de previsibilidade. Por quê? Porque eu vou entender se, além daqueles itens ali, eles terem uma demanda alta, se eles têm também uma previsibilidade legal. Ou seja, se eu consigo aplicar de uma maneira eficiente algumas técnicas de previsão de demanda. Aqueles itens que eles tiverem, por exemplo, um valor alto, mas não tiverem uma previsibilidade boa, eu vou utilizar outros métodos, eu vou utilizar um ponto de reposição, algo assim, mas aqueles itens que têm uma previsibilidade alta, eu posso fazer isso, posso aplicar uma previsão de demanda ali tranquila para poder fazer essa classificação. Então, no Censo também a gente tem isso, isso fica lá em compras, estoque, ações, segmentação da demanda. Ele já vai me dar aqui, ó, essas nove classificações. Então, se eu estou classificando em 3 grupos, com mais uma dimensão de 3 grupos, eu vou ter 9 grupos ali, onde eu estou classificando, então, itens com uma demanda alta, ou seja, A, e itens com uma previsibilidade alta, que é o X. Os itens com uma previsibilidade média é o Y, e os itens com uma previsibilidade baixa são o Z. Como eu estou adicionando uma dimensão aqui, eu consigo ter uma riqueza maior de dados aqui para poder realmente entender o que eu posso fazer. Então, itens, por exemplo, CZ, esses itens, além de ter uma demanda muito baixa, a previsibilidade deles é tão ruim que não adianta muito eu querer aplicar alguma técnica de controle de estoque neles, enfim. Eu posso simplesmente comprar ali e ir analisando conforme vai tendo a demanda, analisar também, obviamente, o lead time daquilo ali, para entender se eu realmente posso deixar para comprar em cima da hora, mas enfim, isso aqui me dá uma dimensão a mais para eu conseguir trabalhar o meu estoque. Já os itens, por exemplo, AX, nesse caso aqui a gente não tem nenhum, mas esses itens eu poderia aplicar tranquilamente uma técnica de previsão de demanda, e tá sempre analisando, porque são itens então esses itens aqui eu preciso realmente de ter um cuidado maior. Os itens A a Z, por exemplo, eu preciso ter um cuidado muito grande, mas não adianta eu aplicar previsão de demanda porque eles têm uma previsibilidade muito baixa. E o Censo te dá de maneira automática. Então eu consigo analisar, ver quais itens são aqui, fazer, enfim, uma análise mais detalhada disso para poder entender. Então, basicamente, a curva ABC ela vai ser o primeiro passo para você fazer uma gestão eficiente de estoques. Ela é muito importante para você realmente entender como está dividido a demanda dos seus itens, o que você precisa
focar e o que você pode se dar ao luxo, às vezes, de não ter um controle tão eficiente de estoque assim, porque a gente sabe que não dá para gastar dinheiro com tudo, não dá para ter um estoque alto de tudo. O fluxo de caixa é muito importante nesse momento, né? Então eu preciso levar isso em conta, e a análise ABC vai ajudar você a ter uma gestão muito mais eficiente de estoques na sua indústria.